Fala aí, galera de ED de Contábeis Noturno, tudo bom, galera? Galera, hoje nós estamos aqui nessa plataforma diferente, vamos ministrar a aula aqui hoje via YouTube, tá certo? Então, vou gravar essa aula por aqui, vou disponibilizar o link para vocês e espero que vocês gostem. Galera, hoje a gente começa a estudar a teoria do Estado, certo? A gente vai começar a estudar a teoria geral do Estado, que é um ponto que está expresso na nossa ementa. Então, a gente tem que trabalhar essa temática. Nós vamos ver noções iniciais sobre o Estado, os elementos constitutivos do Estado, formas de governo, sistemas de governo e regimes de governo, tá? Vamos tentar ver isso aqui com uma certa celeridade, é um tema bem tranquilo, para vocês entenderem o que de fato é o Estado. Então, noções iniciais. Para compreender o que é o Estado, tal como é, para captar outros conceitos das ciências humanas, é necessário distingui-lo de outros termos próximos e traçar suas características. Assim sendo, inicialmente é importante diferenciar o Estado de conceitos como comunidade e sociedade. Então, qual a diferença entre comunidade e Estado? A comunidade implica a existência de formas de vida e organização social, onde impera essencialmente uma solidariedade de vínculos psíquicos entre os componentes do grupo. As comunidades são grupos menores em que há um forte vínculo entre os integrantes desse agrupamento humano. Então você imagina aí, por exemplo, uma tribo indígena. Ali é uma comunidade, inclusive se usa a expressão comunidade indígena. Por quê? Porque são grupamentos de menor tamanho em que as pessoas têm um forte vínculo psíquico que as une. Da mesma forma, a gente tem que diferenciar o Estado do que se chama sociedade. Sociedade, segundo Talcott Parsons, pode ser definida como todo o complexo das relações do indivíduo com seus semelhantes. É uma realidade intermediária entre a pessoa e o Estado. A sociedade é a organização dos seres humanos independentemente da figura institucional do Estado. O Estado, ele se apresenta por meio de leis, o Estado se apresenta por meio de normas. A sociedade simplesmente é o resultado de todas as interações humanas dentro do grupo. Então, a sociedade, ela é o conjunto das pessoas que animam o Estado. Sem uma sociedade não vai existir Estado, mas Estado e sociedade são coisas diferentes. A sociedade é o complexo de todas as relações dos indivíduos, enquanto que o Estado é a dimensão institucional disso. É o direito que faz, que se cria, que surge a partir das necessidades dessas sociedades. Então, nós também precisamos diferenciar aqui o Estado. Nós podemos agora então falar o que é o Estado, né? Dito o que é a sociedade, dito o que são as comunidades, o que é o Estado. O Estado é a ordem política da sociedade, como eu disse. O Estado é a institucionalização do que a sociedade deseja. É a ordem política da sociedade, é a forma de organização da sociedade que se manifesta tanto sobre o prisma político como normativo. Então, o Estado é basicamente a organização política e normativa, ou seja, jurídica, de como uma realidade institucional se impõe. Então, o Estado, ele é a dimensão política e normativa das sociedades. Então, é muito comum se fazer a diferença entre o que é Estado e o que é sociedade. As organizações não governamentais, elas integram o que se chama de sociedade civil organizada. Já o Estado é o conjunto de normas que manifesta a política da sociedade. Então, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Presidência da República são órgãos que formam o Estado, representando os interesses políticos e normativos da sociedade. Mas o Estado é um fenômeno essencialmente institucional. A sociedade é um fenômeno sociológico. É um fenômeno que existe independentemente do Estado. Tanto que quando a sociedade quer, ela muda o Estado. Por exemplo, quando há uma revolução, quando se derrubam as normas postas e se criam outras normas. Quando isso ocorre, as sociedades derrubam os Estados.
O Dallaire, Dalmo de Abreu Dallaire, ele adverte ser impossível se formular um conceito de Estado que satisfaça a todas as correntes doutrinárias, pois o Estado é um ente complexo, que pode ser abordado sob diversos pontos de vista, além de ser extremamente variável quanto à sua própria natureza. O professor Paulo Bonavides, por sua vez, ele busca representar o Estado, explicar o que é o Estado, trabalhando 3 acepções: a acepção filosófica, jurídica e sociológica. O que é o Estado na acepção filosófica? Vamos ver o que é o Estado na acepção filosófica. Na acepção filosófica, o Estado é a realidade da ideia moral, ou seja, a substância ética consciente de si mesmo. É um conceito hegeliano complexo que não é tão importante para a gente, mas sintetizando isso aqui, o Estado é o valor social mais alto que concilia a família e a sociedade, elementos da contradição dialética como instituição superior. Não há, assim, distinção entre Estado e sociedade. Essa é uma concepção filosófica de Estado, a concepção de Hegel. Hegel não faz a diferença entre sociedade e Estado. Para ele, o Estado é a própria manifestação da sociedade concreta como os valores mais relevantes do grupo humano. Essa é uma acepção filosófica. Filosoficamente, a gente pode dizer que o Estado é justamente a busca humana pela realização de propósitos que os indivíduos isoladamente considerados não conseguem fazer. Essa é a ideia que está por trás do nascimento do próprio Estado. A organização das sociedades de forma institucional para alcançar propósitos que o indivíduo sozinho não consegue. Então você imagina assim, olha, eu quero viajar para Sobral. Como é que eu vou para Sobral? Vou por uma CE ou por uma BR. Quem foi que fez a CE ou a BR para facilitar a sua vida? Foi o Estado. Algo que, se nós estivéssemos tratando do indivíduo isoladamente considerado, não teria como ser criado. Então, filosoficamente, a gente pode falar também que o Estado é a criação institucional do ser humano para realizar aquilo que individualmente não é possível. Sobre a perspectiva jurídica, fica clara a segmentação conceitual entre Estado e sociedade. A diferença entre Estado e sociedade, ela se dá muito sobre aspectos jurídicos, pois o Estado manifesta-se através de normas, seja em sua criação ou em seu desenvolvimento, enquanto a sociedade é toda a pluralidade de laços humanos. O Hans Kelsen, grande teórico do positivismo, ele vai dizer que o Estado não é nada mais, nada menos do que o próprio ordenamento jurídico. O que seria o Estado se não o próprio ordenamento jurídico? O que seria o Estado se não as próprias regras da sociedade de forma organizada? Sobre a acepção sociológica, a acepção sociológica é aquela que se preocupa em estudar as relações humanas que se desenvolvem dentro do fenômeno institucional que se costuma chamar Estado. Nesse ponto, destacam-se, por exemplo, as visões de Karl Marx e de Max Weber. Para Marx e Engels, o Estado seria o fenômeno transitório oriundo da aparição da luta de classes na sociedade. O Estado, portanto, nem sempre existiu, nem sempre existirá. Já para Weber, o Estado é a comunidade humana que detém o uso legítimo da força física, ou seja, da violência. Então, o que é que nós temos aqui? Na acepção sociológica, nós vamos ter a análise do Estado sobre a perspectiva das ciências sociais. Como as ciências sociais veem o Estado. E aí vão ter várias visões. O Karl Marx e o Friedrich Engels vão dizer que o Estado é algo necessário dentro da sociedade capitalista como resultado da luta de classes. O Estado ele é um elemento da superestrutura necessário para a manutenção das relações seguindo o modelo de status quo posto. O Estado existiria basicamente para manter as relações de desigualdade entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm. Já Max Weber vai ver o Estado, na verdade, como
a comunidade humana que detém o uso legítimo da força física. O que vai determinar sociologicamente o Estado é que as pessoas entregam para o Estado o monopólio da força física. As pessoas acreditam que há uma legitimidade decorrente da vida em sociedade que é atribuída ao Estado que permite que ele haja com força. Então a gente percebe o quê? Que existem várias acepções possíveis de Estado, existem várias acepções, existe a acepção de Estado sociológica, existe a acepção jurídica, existe a acepção filosófica, e dentro de cada acepção dessa vão existir variações. Dentro da sociológica, por exemplo, o que é Estado para Karl Marx não é Estado para Max Weber. Há variações, são formas de ver. Então, nós não podemos dizer que o Estado é definitivamente isso ou aquilo, né? A gente pode escolher uma acepção dessa e dizer, olha, sobre a perspectiva tal, o Estado é isso. Aqui, né, no aula de introdução ao estudo do direito, obviamente que nós vamos trabalhar a partir de uma percepção jurídica, da acepção jurídica. O Estado como um conjunto de normas que institucionaliza e busca realizar os interesses da sociedade. Mas, acima de tudo, o Estado é, sobre a perspectiva jurídica, uma institucionalização, um conjunto de normas que revelam os interesses da sociedade. Conforme o professor Paulo Bonavides, o Estado moderno racionalizou o emprego da violência, ao mesmo passo que o fez legítimo, a ideia de Max Weber, de modo que, valendo-se de tais reflexões, chega Max Weber, enfim, ao seu célebre conceito de Estado. A comunidade humana que dentro de um determinado território reivindica para si, de maneira bem sucedida, o monopólio da violência física legítima. Pode-se dizer que Weber reconhece o Estado como uma derradeira fonte de toda legitimidade tocante à utilização da força físico-material. É o conceito aqui sociológico, né, burilando o conceito sociológico de Max Weber. Aqui, como eu disse, nós vamos trabalhar essencialmente o conceito jurídico de Estado. E para o direito, o que é o Estado? Existem algumas teorias que dizem quais são os elementos do Estado, aqueles pontos que são necessários para caracterizar o Estado. Tem a chamada teoria bidimensional, tridimensional e tetradimensional. O que prevalece hoje em dia e que nós vamos seguir aqui é a teoria tetradimensional. Mas o que é a teoria bidimensional? É aquela que é defendida por Santi Romano, jurista italiano, que sustenta que Estado é um território sobre o qual há uma soberania que impõe o direito. Então, se tem um território que tem uma soberania exercida sobre ele, criando o direito, isso aí seria um Estado. A teoria tridimensional, defendida pelo alemão Georg Jelinek, vai dizer que é mais que isso. É necessário ter soberania sobre um território, mas tem que ter um povo que anime essa soberania. E a teoria tetradimensional, defendida por Gropali, Dalmo de Abreu Dallara e Paulo Bonavides, vai dizer que não basta soberania, território e povo. Os Estados não existem só por existir. Eles existem para alcançar alguma finalidade. O Estado tem que ter uma finalidade. No Brasil, como é que a gente sabe qual é a finalidade do nosso Estado? Olhando para a Constituição Federal. Quando você abre a Constituição Federal e vai no artigo 3º da Constituição Federal, o artigo 3º da Constituição traz os objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, a finalidade da República Federativa do Brasil. Então, nós temos a nossa finalidade bem definida. Vamos ver aqui cada um desses elementos do Estado. Primeiro, soberania. O conceito de soberania foi teorizado originalmente por Jean Bodin e consiste na ideia de um poder perpétuo e absoluto. O Estado tem dentro de si um poder perpétuo e absoluto. Com Rousseau, a titularidade desse poder ficou com o povo. A ideia de que
todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Paulo Bonavides a define como o poder do Estado ou a energia básica que anima a existência de uma comunidade humana num determinado território, conservando-a unida, coesa e solidária. Olha o que eu falei. O povo anima a soberania. A soberania emana do povo. Todo o poder que o Estado possui e o poder que o Estado exerce, emana do povo. Esse poder que faz com que o Estado se afirme na ordem internacional, esse poder que faz com que o Estado possa impor leis aos seus cidadãos, se chama soberania. Segundo Dallaire, a soberania possui 4 características. Unidade. É impossível existir mais de um ente soberano. Mas, professor, nós não temos a tripartição dos poderes? Sim, ali são tripartições de funções do Estado. Mas o poder em si é um só, que é da República Federativa do Brasil. Então, a soberania é una, é indivisível. Ela não admite a partilha do poder. Ela é inalienável, ela não pode ser transferida. Por quê? Ela só tem um único titular legítimo, o povo. Mas, professor, nós não elegemos nossos representantes para falar em nosso nome? Eles são representantes da soberania popular, mas eles não têm a titularidade. A titularidade pertence única e somente ao povo. Imprescritibilidade. Não perece com o passar do tempo. Então a soberania é una, indivisível, inalienável e imprescritível. Ao longo da história foram muitas as justificativas para o poder político do Estado. Por exemplo, a justificação divina. O que prevalece nos dias atuais é a noção de legitimidade oriunda da soberania popular. Soberano é o povo e os governantes, por sua vez, apenas exercem delegação popular. Atuam em nome do povo, mas o único titular legítimo é o povo. Professor, e o que acontece quando ocorre um golpe, por exemplo, como ocorreu no Brasil em 64? Ali, o povo teve o seu poder furtado, teve o seu poder roubado, na verdade. Furtado é quando não há uso da violência, quando há uso da violência é roubado. O poder foi vilipendiado, foi roubado, tá? Então, aquilo ali é uma vulneração da titularidade do poder do povo. A soberania ela pode se expressar de 2 formas: soberania externa e soberania interna. O que é a soberania externa? A soberania externa é a capacidade que um Estado tem de se afirmar no plano internacional. Quando um Estado é visto pelos outros Estados da comunidade internacional como um Estado independente, ele tem soberania externa. E a soberania interna é a capacidade de impor as leis aos seus cidadãos. Então, por que as pessoas cumprem a lei? Porque o Estado, naquela acepção de Max Weber, possui o uso legítimo da força física. Então, se você descumpre a lei, o Estado pode usar a força para te fazer cumprir a lei, e isso é uma manifestação da soberania interna do Estado. Então, a soberania externa é a capacidade de se afirmar no plano internacional, enquanto que a soberania interna é o fato de o Estado poder impor leis aos seus cidadãos. O segundo elemento caracterizador do Estado, o segundo elemento é o território. O território é a porção do globo terrestre sobre a qual o Estado exerce seus direitos de soberania. Há, todavia, dúvidas sobre a existência de Estados sem território, dada a situação da Palestina, que seria um Estado sem território, porque os territórios estão ocupados por Israel. Há ainda a questão do direito internacional sobre a ocupação por uma nação estrangeira. Se essa ocupação faz com que o Estado desapareça. Isso aqui são polêmicas. Então, em tese, é possível que exista Estado sem território, que seria o caso da Palestina, tá? Então, isso é polêmico, mas a regra é que o território seja elemento imprescindível para que o Estado exista. Quais são as partes do território em regra?
terra firme, com as águas nele compreendidas, o subsolo, o mar territorial, a plataforma continental e o espaço aéreo. Tudo isso compõe o território. Professor, o que é plataforma continental? É a zona de terra que continua para além do continente, avançando por dentro do mar, certo? Existe uma zona terrestre, uma zona de terra que fica coberta pelas águas marítimas, que ainda é uma extensão do continente antes das chamadas regiões abissais. Isso se chama plataforma continental. O povo, o elemento humano, o elemento subjetivo do Estado. O povo é diferente de população. População são todas as pessoas presentes no território do Estado, inclusive os estrangeiros e os apátridas. A população é o conceito mais amplo que pode existir. É ser humano que está sobre o território é população. A população é um aspecto meramente quantitativo. Já o povo são os indivíduos que possuem vínculo de cidadania ou nacionalidade com um determinado estado. Então, o povo, ele é todo o grupamento humano, são todos os seres humanos sobre um território que possuem um vínculo de cidadania ou nacionalidade com o Estado. Segundo o professor Paulo Bonavides, há ainda um conceito político de povo que pode ser definido como quadro humano sufragante que se politizou, ou seja, o corpo eleitoral. Povo também não se confunde com nação. Nação é um grupo humano no qual os indivíduos são unidos por laços culturais ou espirituais decorrentes da sua formação histórica específica. A nação se une por um vínculo cultural. O Brasil é um estado que tem um só povo. Todos aqueles que são nacionais brasileiros, que são cidadãos brasileiros. Eles são o povo do Brasil. Agora, dentro do Estado brasileiro existem inúmeras nações. Os gaúchos são uma nação, os nordestinos são uma nação, existem várias nações indígenas, os cariocas, sem dúvida nenhuma, são uma nação. Então, dentro do Brasil existem várias nações, mas só há um único povo, porque nação se identifica pela cultura, o povo se identifica pelo vínculo jurídico que possui para com o Estado. E o último elemento caracterizador do Estado é a finalidade. Os estados não existem simplesmente por existir. Todo estado existe para cumprir determinadas missões. No caso brasileiro, as missões, a finalidade do Brasil está no artigo 3º da Carta da República, como eu disse para vocês. Quais são os objetivos do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É para isso que o Estado brasileiro existe. Vixe, professor, mas nós estamos longe disso aí. Imagine se não fosse o nosso objetivo, né? Onde é que a gente estaria? Mas esses aí são os nossos objetivos. Dito isso, a gente pode falar das formas de Estado. Quais são as formas de Estado? Estado unitário, confederado e federado. O que é um Estado unitário? Estado unitário são aqueles que o poder emana de um único ente interestatal. O poder político emana de um único ente interestatal. Não tem essa divisão que existe no Brasil em União, Estados e municípios, tá? Só existe um único poder central e esse poder central ele se espraia por todo o território. O que o Estado unitário ainda pode ter são divisões internas para fins administrativos. São normalmente províncias, são normalmente apenas descentralizações de um poder que é central. Então, a Argentina, por exemplo, é um Estado unitário. Lá não tem Estados-membros, né? Não tem compartimentações internas como, por exemplo, o Estado do Ceará,
o estado da Paraíba, o estado do Rio de Janeiro, só há um único poder central. Quando só há um único poder central, esse estado é unitário, apesar de ser possível ocorrer descentralizações e desconcentrações, inclusive baseado em aspectos territoriais, como a criação de províncias, regiões e departamentos. Segundo o professor André Ramos Tavares, os territórios contemplados na atual Constituição brasileira podem ser considerados como uma aplicação prática da teoria do Estado unitário, visto que os territórios são uma descentralização político-administrativa da própria União, sem autonomia nenhuma. A gente tem a previsão dos territórios na Constituição da República, mas não temos nenhum criado no momento. É a possibilidade de ser criado, de um estado, por exemplo, se converter em território, mas é pouco provável que isso ocorra no momento. Estados confederados. O que são os estados confederados? Aqui são vários estados cada um com a sua soberania, mas que se associam em vínculos estáveis que lhe permitem seguir uma política comum de defesa, segurança e econômica. Aqui vocês talvez lembrem da chamada Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Os confederados versus os federados. Os confederados versus os chamados Yankees. Né? O que acontece? Os Estados Unidos, assim que se tornou independente da Inglaterra, seguiu o modelo de confederação. As 13 colônias, cada uma se declarou um estado independente. E eles se uniram por meio de um tratado, formando uma confederação que se protegia, que tinha uma política de segurança econômica integrada. Então, o que acontece? Aqui eram estados soberanos, que tinham toda a soberania, que eram independentes uns dos outros, mas que se associavam para defesa, para mútua proteção. Mas na hora que quisesse sair da confederação, podia sair da confederação, sem problema nenhum. Lá, quando a confederação quis acabar com a escravidão, começou a guerra, porque os estados do sul não queriam, os estados do sul queriam continuar confederados, e os estados do norte decidiram criar a federação. E aí começou essa guerra, famosa Guerra de Secessão, tem tudo a ver com a questão das confederações. Segundo o professor André Ramos Tavares, a primeira confederação foi a Confederação Helvética, que surgiu em 1291 pela pactuação de 4 pequenos cantões suíços, visando a defesa externa. A confederação foi se firmando, sendo ratificada em 1315. Só em 1848 houve a transformação em Federação Suíça, né? 1848, ano da Primavera dos Povos. Em seguida, houve os seguintes exemplos: a Confederação dos Países Baixos, de 1579, a Confederação dos Estados Unidos, de 1778 a 1787, isso, exatamente, e a Confederação do Reno, 1806 a 1813, bem como a Confederação Alemã de 1815 a 1866. O Pacto Confederativo, todavia, é dissolúvel, ou seja, os estados, como mantêm a sua soberania, eles podem sair da confederação quando quiserem, é o direito de secessão, por isso que o nome da guerra lá era Guerra da Secessão. Na federação a gente vai ver que isso não existe, os estados não podem sair da federação. O estado de São Paulo não pode sair da federação, o estado do Rio Grande do Sul não pode sair da federação, o estado do Ceará não pode sair da federação. Dizia o artigo 2º do Tratado da Confederação dos Estados Unidos: cada estado reterá sua soberania, liberdade e independência, e cada poder, jurisdição e direitos que não sejam delegados expressamente por essa confederação para os estados reunidos em congresso. O instrumento jurídico da Aliança da Confederação é um tratado. Então, qual a diferença, professor, da confederação para a federação? Vamos ver aqui agora mesmo. O Estado Federado. No Estado Federado, o poder, ou mais rigorosamente as funções, podem estar divididas entre diversos entes políticos dentro de um mesmo Estado.
trata-se da repartição vertical do poder, como comumente é chamada, e pela qual é possível identificar a existência de um Estado federado. O Estado denominado federal apresenta-se como um conjunto de entidades autônomas que aderem a um vínculo indissolúvel, integrando. Dessa integração emerge uma entidade diversa das entidades componentes e que incorpora a federação. Só entendi nada. É uma divisão de poderes dentro do território. Dentro do território vão existir entes autônomos locais e vai existir um grande ente que reúne todo os que está presente em todo o território do Estado. Esse ente geral que está em todo o território do Estado se chama União. E os poderes locais são os estados e os municípios. Então, cada ente desse exerce autonomia. A gente nunca pode confundir soberania, que só o Estado tem. Só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil tem soberania, mas União, estados e municípios têm autonomia, certo? União, estados e municípios têm autonomia. Mas União, estados e municípios, eles estão em um vínculo indissolúvel com o Estado. Eles não podem sair, não há direito de secessão. Então, quais são as diferenças entre confederações e federações? O vínculo jurídico que une seus membros é o Tratado Internacional. As confederações se formam por meio de tratados. As federações se formam em constituições. Por isso que o Brasil tem uma Constituição. Os estados nas confederações são soberanos. Os estados membros, né? Não é o estado, a reunião de tudo. Os estados membros da confederação são soberanos. Os estados membros da federação são autônomos. Então, a República Federativa do Brasil, ela é soberana. Mas União, estados e municípios são autônomos. O pacto confederativo é dissolúvel. Há direito de secessão. O pacto federativo é indissolúvel. Não há possibilidade de secessão. Aqui no Brasil, se um estado quiser se separar do resto do país, sabe o que acontece? Intervenção federal. A União pode intervir, afastar os seus governantes e manter a integridade nacional. Na Espanha aconteceu isso. A Espanha é uma federação, Barcelona quis se separar. O que foi que aconteceu? O governo federal foi lá, interveio, tirou o pessoal do governo e manteve a integridade nacional. Aquilo ali foi constitucional. Então, formas de governo agora. Formas de governo são os modelos que definem como os mandatários ascendem ao poder político no Estado. Inicialmente, Aristóteles dividia as formas de governo em formas puras, que seria monarquia, aristocracia e democracia, e suas formas impuras. Cada forma impura seria uma corrupção de uma forma pura. Quando a monarquia era corrompida, virava tirania. Quando a aristocracia era corrompida, viraria oligarquia. Quando a democracia era corrompida, viraria demagogia. É importante sempre lembrar que ele sempre sustentou que a melhor forma de governo era a aristocracia. E ele sempre criticou a democracia, porque dizia que não era possível administrar com o povo, né? O governo tinha que ser dos sábios. A partir de Maquiavel, as formas de governo passaram a ser classificadas basicamente em termos dualistas. São as monarquias e as repúblicas. Então, quando você ouvir falar em formas de governo, você sempre vai lembrar de Aristóteles, mas vai saber que o que predomina hoje em dia é que só existem duas formas de governo: as monarquias e as repúblicas. O que caracteriza cada forma de governo dessa? Vamos ver aqui agora. As monarquias são hereditárias, ou seja, a transmissão de direitos em virtude de laços de sangue. Basta pensar na monarquia inglesa.
né? O príncipe William está ali esperando a coroação, o príncipe Charles está esperando a coroação, mas a rainha Elizabeth, nós sabemos que vai viver para sempre. Vitaliciedade, o término do direito de ser monarca somente ocorre com a morte, né? Ou com a comprovada ausência de condições de cumprir suas atribuições. Não eletividade, a condução ao exercício da função do monarca não decorre da escolha popular. Não é o povo que escolhe. São raros os exemplos históricos de monarquias eleitas. Então, as principais características da monarquia são hereditariedade, vitaliciedade e não eletividade. Já as repúblicas são marcadas pela temporalidade, ou seja, o chefe de governo possui mandato com prazo pré-determinado. Eletividade, o chefe de governo é eleito pelo povo. Na monarquia isso não existe. E responsabilidade, o chefe de governo é politicamente responsável, ou seja, deve prestar contas de seus atos diretamente ao povo e aos órgãos de representação popular. Então, características da república: temporalidade, eletividade, responsabilidade. Sistemas de governo. Os sistemas de governo são as técnicas que regem as relações entre o poder legislativo e o poder executivo no exercício das funções governamentais. Os sistemas de governo indicam o grau de dependência ou independência entre os poderes legislativo e executivo, seja na criação da ordem jurídica como um todo, seja na condução da vida administrativa do Estado, no âmbito maior da formulação de políticas públicas focadas nos objetivos do Estado, podendo ser parlamentarista e presidencialista. Nós vamos ter formas híbridas que são semipresidencialismo e nós temos no Brasil que se chama de presidencialismo de coalizão. Nós não vamos falar muito aqui do semipresidencialismo e do presidencialismo de coalizão, mas eu vou só citar. O semipresidencialismo é um modelo híbrido entre o parlamentarismo e o presidencialismo. E aí existem algumas variações, existem casos em que o presidente é eleito e aí ele nomeia um primeiro-ministro, que é o modelo português, por exemplo. E existem outros modelos, um modelo que o presidente é eleito, mas ele cumula função de chefe de governo, chefe de Estado, mas ele pode ser deposto pelo parlamento, parecido com o parlamentarismo. Então, são modelos híbridos. E o presidencialismo de coalizão é um termo brasileiro, desenvolvido pelo Sérgio Abranches, que ele é um conceito até mais sociológico do que jurídico, que é esse esquema que existe no Brasil, em que o chefe do executivo tem que ratear o espaço do executivo com o parlamento para manter uma boa base de apoio no parlamento e assim conseguir desenvolver os seus projetos. Mas vamos ver aqui o parlamentarismo e o presidencialismo. O parlamentarismo é aquele modelo que é tradicional, principalmente na Inglaterra. O que é o parlamentarismo? Ele é um modelo que tem uma organização dualística de poder, o chefe de Estado. Quem é o chefe de Estado, professor? É aquele que representa o Estado na ordem internacional. O chefe de Estado é um rei ou presidente, no modelo inglês é um rei. Em outros modelos, como por exemplo o modelo alemão, ele vai ter um presidente e um primeiro-ministro. O chefe de governo é o primeiro-ministro, que é quem administra a máquina pública verdadeiramente. O chefe de Estado ele só faz uma representação internacional do Estado. Colegialidade do órgão governamental. O poder executivo é um órgão colegiado, composto pelo primeiro-ministro e o seu gabinete. Voto de desconfiança do parlamento para o primeiro-ministro e seu gabinete. O chefe de governo e o seu gabinete, o Conselho de Ministros, dependem da aprovação do poder legislativo para se manterem no poder. Ou seja, se o parlamento desejar, se entender que perdeu a confiança no seu primeiro-ministro, pode tirar o primeiro-ministro. O que mais?
Prazo do mandato do Poder Executivo. Gabinete e primeiro-ministro é indeterminado. Ocorrendo eventual descontentamento com as decisões políticas do Poder Executivo, a maioria do Poder Legislativo pode exigir a queda do gabinete do primeiro-ministro. Responsabilidade política solidária entre gabinete e primeiro-ministro. Isso significa dizer que o voto de desconfiança do parlamento atingirá todo o gabinete. Direito de dissolução do parlamento e a responsabilidade política do parlamento perante o povo. O Poder Legislativo também pode ser destituído a partir de realização de novas eleições gerais. Observe com atenção que tal mecanismo é o contraponto ao voto de desconfiança. Ou seja, se o primeiro-ministro desejar, ele pode chamar novas eleições para rever o próprio parlamento. Então, se o parlamento pode buscar depor o primeiro-ministro pode também tentar refazer o parlamento. Presidencialismo, esse aqui a gente conhece bem. O presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, ele representa o Brasil internacionalmente, ele administra a máquina pública. O presidencialismo é unipessoal, cabe exclusivamente ao presidente da República exercer a chefia de poder, no caso do Poder Executivo. Eletividade, o presidente da República é escolhido pelo povo em eleição direta. É o caso do Brasil, ou quase direto, como é o caso dos Estados Unidos. A gente acabou de acompanhar esse processo lá na eleição do Joe Biden, né, para ver como é um processo complexo, o processo indireto americano. O mandato presidencial é com prazo determinado, não há voto de desconfiança ou moção de censura. No entanto, como a gente sabe, né, a gente tem o procedimento do impeachment, que às vezes no Brasil é usado quase que como um voto de desconfiança. Iniciativa das leis e poder de veto, o presidente da República participa efetivamente da elaboração das leis. Sistema típico das repúblicas, embora existam repúblicas parlamentaristas, não existem monarquias presidencialistas. Separação rígida e harmônica entre os poderes. Há um mecanismo de freios e contrapesos que limitam os poderes entre si. E, por fim, a gente tem que falar dos regimes de governo, que os regimes de governo são as estruturas e as instituições que determinam a forma como o poder político é exercido no Estado, a fim de definir as formas em que se dá a relação entre aquelas que exercem o poder e os demais membros do grupo social. E aí nós vamos ter as democracias e as autocracias. O que são democracias? Democracias são aquelas em que todos os membros da sociedade têm a possibilidade de participar, o voto de todos tem igual peso, então todos têm o mesmo valor de voto, há um entendimento esclarecido, dentro de limites razoáveis, cada um dos membros deve possuir igual oportunidade de aprender sobre as políticas alternativas e suas possíveis e prováveis consequências. Isso aqui, infelizmente, no Brasil falta muito. Controle dos destinos do Estado, os membros da sociedade devem ter a oportunidade de decidir como e quais as questões que devem ser colocadas em pauta para a deliberação. Inclusão do maior número de participantes, todos os cidadãos, ou mais realisticamente, a maioria dos adultos, devem usufruir da participação efetiva, de acordo com os poderes confiados aos cidadãos e a possibilidade de interferir na vida pública do Estado e da sociedade. Tem-se os modelos de democracia que podem ser assim conceituados. Tipos de democracia. Democracia direta, o cidadão exerce o poder diretamente, sem representantes. A gente tem poucos exemplos disso aqui, né, no Brasil, o povo exercendo o poder diretamente. Democracia representativa, o cidadão exerce o seu papel indiretamente por intermédio de representantes eleitos, é o que existe quando a gente escolhe os chefes do executivo e os nossos parlamentares. E democracia semidireta ou participativa, o cidadão exerce o poder diretamente e indiretamente. Esse aqui é o modelo brasileiro. Quais são as formas que a gente atua diretamente? A gente atua diretamente por meio dos plebiscitos, dos referendos e das leis de iniciativa popular, certo? São as três ferramentas de democracia direta que nós temos. E as autocracias são os regimes políticos no quais o poder está concentrado nas mãos de um único detentor ou de um pequeno grupo oligárquico.
A configuração dos regimes autocráticos está no fato do exercício do poder não ocorrer por meio da delegação popular, ou seja, não há representatividade. Isso aqui são as ditaduras, são as tiranias. Exemplos no Brasil não faltam. Estado Novo foi uma ditadura. O golpe de 64 foi uma ditadura. A ditadura dos militares era uma oligarquia militar que comandava o país. Então, era um regime extremamente autocrático, sem participação popular. A população não tinha o direito de escolher seus representantes. Com isso, galera, eu encerro a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? No nosso próximo encontro interativo, vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Foi um prazer e até a próxima. Valeu!